utilitaristas, porque é um pensamento que pensa que a maioria das pessoas vai se beneficiar, né? Eles acabam, muitas vezes, infringindo a questão ali dos direitos individuais, porque eles pensam que para eles importa a opinião individual na medida que ela é somada como um todo, né? Então, a questão do bem-estar individual não pesa na balança. Mas é uma teoria que muitas vezes acaba mexendo com nós, assim, comigo, eu digo assim, porque muitas vezes, se a gente vai parar para ver, no geral, né, muitas vezes o que é bom para todos acaba sendo levado em conta. Ok, Mayara, obrigado. Parabéns, fala muito bem. Obrigada. Carla, então. E aí, complementando o que a Mayara já falou, que é o movimento utilitarista, que é agir sempre de forma a produzir a maior quantidade de bem-estar, né? Mas aí aparece a pergunta, até onde um defensor dos direitos encontraria motivo para justificar o que seria preferível, deixar, por exemplo, vários inocentes morrer ou torturar um terrorista, por exemplo, que está com a bomba na mão, né? Aí fica a pergunta, né? E ou, por exemplo, um terrorista, para ele entregar algumas provas, ou até mesmo saber onde a bomba está escondida, pegar a filha dele para servir para torturar ela, para obrigar ele a falar até onde isso seria aceitável, né? Coisa assim. Aí tinha lá a Cidade da Felicidade, que é chamada de Almela, que tinha uma criança que vivia no quarto, triste, malnutrida, sofrendo muito, só que a população não queria alimentá-la, tirar ela do dia, do sol, porque ela ia estragar a felicidade, a beleza, a cidade, que é muita alegria, a cidade limpa, os filhos tudo brincando, sem escravos, sem reis. Aí vem a pergunta, mas até onde vale o sacrifício de uma criança em prol de toda a população ali daquela cidade, né? E eles tinham assim a vontade de colocar valor nas decisões da sociedade, mas sem julgar. Por exemplo, assim, eu te dou quanto que tu cobra para extrair o leite, para comer uma minhoca, para tirar o dedo do pé. E eles colocavam até valores para fazer isso, tudo porque eles achavam que iam ficar mais felizes vendo aquelas cenas do que triste, né? E teve até uma história que foi o câncer do pulmão, que o estudo descobriu que o governo lucrava mais vendendo cigarro do que tipo, controlando a venda, né? Porque eles gastavam mais com tratamento e a compra de cigarros do que aí o governo morria mais cedo, o governo não precisava dar pensão, abrigo, não precisava ajudar com a saúde, coisas assim. Aí é tudo, eles sempre pesam tudo no custo-benefício e felicidade, né? Teve também a história dos tanques de combustível que explodiam em 1970, que aí colidiu o carro, o tanque explodiu. Aí foi um lá, resolveu processar e foi descoberto que eles sabiam que era feito assim, e aí eles faziam por gosto, assim, porque no custo-benefício deles, eles gastavam $49.500 por ano em queimados, indenizações de morte, porque 137 milhões e 500 mil dólares para consertar o defeito do tanque. Só que daí, tipo, o júri ficou revoltado com isso quando descobriram, e aí até decidiram que lá iam pagar 2,5 milhões de dólares de indenização para o carro lá. É uma forma absurda que eles pensam, né? Tudo isso é benefício.
E tinha também até um desconto para os idosos, e aí eles acham que não valia a pena salvar a vida de um idoso e tem que salvar os mais jovens, né? Porque os jovens tinham felicidade, muita felicidade à frente. Mas aí os defensores de mais idade foram contra. Aí até onde vale o desconto para os idosos, né? E aí eles alegam que a vida não tem valor, que não existe, que eles viu que não tem de idade, ou isso, aquilo, quanto custa o sofrimento, como vamos converter os nossos desejos, prazeres, dores e valores. E nem sempre o que vale um valor é para mim, é para outra pessoa. Né? Então não tinha como. Só que eles viam tudo no valor e tudo achando que era melhor pela felicidade da maioria. É mais ou menos essa história que eu tinha para falar para você. Ok, obrigado, Carla. Tá bom. Agora é a Ana Luísa, né? Agora é o Ruth Neles, que tem o mesmo tema também. A É. Ana também tem o mesmo tema? Eu faço Uhum. parte do mesmo tema também, Então pode falar, professora. Ana, então. Tá, linkando com o que a Carla acabou de falar, tem uma passagem no livro que o autor cita as meninas do Saint Anne, que é um colégio que tinha lá na época. Ele fala da década de 70, que é quando ele estudava em Oxford, que havia faculdade separada para homens e mulheres. E aí, na faculdade das mulheres, tinha uma regra que os homens não podiam visitar elas. Mas essa regra era facilmente violada, porque os funcionários do colégio, eles não consideravam que eles tinham que cuidar da moral das meninas que estudavam lá. Então, as, as estudantes mais velhas, as mulheres conservadoras, entraram em um debate com as liberais. E aí elas utilizavam, para basear o argumento delas, elas usavam termos utilitaristas, que é colocar o valor nas coisas, né? Então elas falavam que se os homens passassem as noites lá, as despesas da faculdade iam aumentar em relação a banho, esses gastos assim diários. E as liberais tinham um argumento de que elas podiam receber 3 convidados por semana e que cada um pagasse 50 pence por noite que passasse lá. Ou seja, eles cobririam as despesas que eles causariam à faculdade. E aí, na época, saiu uma manchete no jornal que as moças da escola valiam 50 pence. Então, para ver como as coisas mudam, né? Agora eu vou comentar um pouquinho sobre a diferença do conceito utilitarista para o John Stuart Mill e para o Jeremy Bentham. O Mill, ele falava que as pessoas deveriam ser livres para fazer o que quisessem sem causar mal aos outros. E que elas deviam explicação dos atos que elas fizessem só se esses atos prejudicassem os demais, senão não. E ele falava que se as pessoas tivessem essa liberdade de escolha, elas poderiam desenvolver faculdades mentais mais elevadas, para assim poder distinguir prazeres baixos de prazeres mais elevados. Vamos supor, as pessoas poderiam distinguir uma obra de arte de uma imitação. Essas coisas simples assim. E aí, o autor, que é o Sandel, ele faz ele dá um curso na universidade, como o senhor disse, e ele faz uma pesquisa com os estudantes. E ele fala que ele pergunta para os alunos deles o que eles preferem. Se é assistir Simpsons, assistir Luta Livre ou uma peça de Shakespeare. E aí a maioria fala que prefere assistir Simpsons e alguns ainda votam na Luta Livre. Mas quando ele pergunta o que eles consideram um prazer mais elevado, quase a maioria vota em Shakespeare, porque eles sabem distinguir que para te assistir uma peça de Shakespeare, por exemplo, tu vai precisar de uma interpretação melhor, de uma concentração melhor do que tu assistir Simpsons. E ele cita muito isso. Então,
o autor fala que a doutrina de John Mill é uma doutrina em relação ao utilitarismo mais humana. Ele presta mais atenção nos prazeres humanos, e a doutrina do Jeremy Bentham é mais calculista. Ele quer fazer tudo numa, como é que fala, numa planilha, que ele acha que ele consegue medir tudo. E aí no livro até o autor fala que o John é quase considerado um herege da ideia de Bentham. E é isso. Agora acho que se o Rudinei quiser falar um pouquinho, não falei tudo para deixar um pouquinho para ele, porque acho que o senhor tinha mudado ali de grupo, e aí acho que ele não viu, não sei. Sim. Tá bem, Ana. Muito bem, valeu. Pode falar, Rudinei. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Boa noite. Professor, assim, eu fiz um resumo analisando, assim, friamente, no tema de Bertman, os fumantes causavam mais felicidade para a maioria da população, pois o governo, teoricamente, usava o saldo causado por suas mortes precoces em benefício para a maioria das pessoas. Aí, uma geração após, outro pensador tenta amenizar sua teoria, considerando sua essência, porém se aproximando mais da defesa dos direitos individuais, propondo também que o utilitarismo não necessita reduz os valores a uma única escala de sujeito. Esse é o John. Defende que os cidadãos devem ser livres para fazer o que bem entende e o governo não deve interferir nas decisões individuais destes, que não façam mal para outras pessoas, são livres, né? Que a justiça não, em si não tem que se meter, né, com o meio deles. Os argumentos são no sentido de que, com o tempo, o respeito e a liberdade individual levará à máxima felicidade humana. Ele analisa também a utilidade a longo prazo e não apenas caso a caso. Para isso, necessita levar em conta também os outros argumentos, que existem alguns prazeres que são mais elevados que os outros. Há uma distinção entre eles para especificar o Sandel, nos remete outra vez ao exemplo dos cristãos jogados aos leões, aqueles macabros espetáculos que causavam grande prazer para os romanos. No entanto, podemos considerar que esse tipo de prazer é perverso, é ruim. Então, quer dizer que desejar a morte de uma pessoa que era fumante para obter lucro seria um caso desumanos. Mais ou menos assim, aí tem mais, já fez um resumo. Uhum. Tá ok, tá tranquilo, Rudinei, se é isso, não tem problema. Não, daí tem os respeitos de direitos individuais, né, como problema da sociedade em geral, não é uma injustiça em si, né, aos que têm a sua liberdade negada, como no caso de uma minoria religiosa que é perseguida nessa situação, a perseguição merece ser combatida, né, por si, contra a liberdade dos indivíduos, de ter qualquer religião, ou qualquer ato, quiser fumar, ou ter outro tipo de religião, o governo não pode, a sociedade em si não pode se meter, né. Sim. Não sei se seria isso, não é, professor? Tá tranquilo. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Deixa eu ver aqui. Maiara, Carla, Rudinei e Ana Luísa, são 4. Quero fazer uma pergunta para vocês. Independentemente, falando do utilitarismo, não independentemente da época, se é hoje, se é no passado, falando da teoria que vocês estudaram, o utilitarismo, que o melhor, falando em outras palavras, é aquilo que faz mais pessoas felizes. Essa é a ideia, né? Seria tipo uma votação, tiver mais pessoas felizes e menos pessoas infelizes, o que vai ser decidido é o que fizer mais pessoas felizes. Vocês acham que é um bom sistema para criar leis? Carla, não. Maiara? Acho que na vida pessoal, professor, acho que para leis, acho que não seria justo, né? Acho que, tipo ali, se a pessoa quiser ser fumante ou não, acho que o governo não tem que causar uma lei para proibir a vida da pessoa particular, né? Assim como religião também.
Tá, mas tá ok, é um argumento também. Mas como regra geral, não pegando nenhum ponto, assim, nenhum, nenhum tema, seria interessante ou seria aconselhável ou desaconselhável para uma sociedade criar leis observando a máxima felicidade, a maioria das pessoas felizes? Eu acredito que não seria algo proveitoso para uma sociedade, levando em conta, não como o senhor comentou, não a questão humanista, mas pelo motivo de que, da mesma forma que essa proporção ela traria benefícios para um enorme grupo de pessoas, ela causaria dor em diversas pessoas, causaria um resultado ruim para muitas pessoas. Então, eu acredito que uma sociedade que traga benefícios para alguns e malefícios para outros não é uma sociedade que é buscável, né, que é justa. Então, por esse motivo, eu acredito que não seria algo plausível. Como, por exemplo, na questão, comentando agora que o colega iniciou ali de jogar cristões aos leões. É algo que me chamou bastante atenção, porque aí tu percebe a máxima da justiça para eles, porque, no caso, assim, seria mais importante perceber que um número de pessoas, um número de romanos, eles se interessavam por aquele holocausto, digamos assim, porque eram muitos cristãos sendo devastados ali. Seria mais interessante analisar as pessoas que ficaram extasiadas com aquilo, porque elas eram maioria, do que a morte daquelas pessoas, mesmo que fosse algo cruel, algo assim que não seria plausível de ver, de assistir, mas que para eles era mais importante porque o número de pessoas era maior. Então é uma questão que não pensa no que é bom, no que é ruim, pensa no que é mais viável para a maioria. Então eu penso que isso não seja uma ideia justa. Quer falar, Ana? Tu tinha aberto. Eu ia comentar a mesma coisa que a Maiara, que ele até cita no livro que, em relação aos leões, que é melhor as pessoas que sentem prazer em ver isso procurar um outro prazer que não seja tão perverso do que eles fazerem alguma coisa para agradar essa porcentagem de pessoas. Sim. Isso, Eles já que estavam explicando depois essa parte. Já que estamos falando em Roma, isso serve também para as lutas dos gladiadores, né? Aí que a população aplaudia, admirava uma pessoa tirar a vida do outro, né? Então, e na realidade o próprio imperador Romano César já dizia, né? Para ver o grau de entendimento, de reflexão das pessoas. Isso vem desde os primórdios e continua. De pão e circo para a população que está resolvendo, que eles não incomodam mais. Pão é dar comida. Circo é dar, naquela época, era dar os cristãos aos leões, era dar, fazer as lutas dos gladiadores, a população ficava tranquila, né? Se a população não é bem educada, bem consciente, isso acontece. Mas eu fiz a pergunta porque tem uma situação na nossa história que pode ser determinada ou afirmada como algo que foi utilizado semelhantemente ao utilitarismo, que é o Holocausto, né? O Holocausto existiu porque o parlamento aprovou as leis do Hitler. E o parlamento aprovou as leis do Hitler porque a população absoluta, a maioria absoluta e esmagadora, apoiava, né? Achava que era melhor ter uma raça e eliminar outra raça, né? Isso é um utilitarismo, onde a maioria aprovava um indivíduo louco, doido, para fazer atrocidades com uma minoria. Isso é utilitarismo. Sim. E algo interessante também que... Desculpa, colega, te cortei, pode falar. Não, pode falar à vontade. Interessante, assim, que a Ana comentou no início ali, diz respeito com relação à tortura ali, porque eles mesmos acabam contradizendo o pensamento deles, porque eles defendem, no caso, a ideia de que é mais tolerável matar para que milhões de pessoas vivam, mas, ao mesmo tempo, eles dizem que essa teoria ela é refutável, porque não é 100% certo que aquele terrorista ele vai falar a verdade, que ele realmente tenha cometido, que ele tenha realmente, por exemplo, escondido uma bomba. Então, eles acabam que falando sobre a teoria, mas ao mesmo tempo colocando ela em xeque, colocando a questão de que muitas vezes ela não vai dar certo, muitas vezes ela não vai ser justa, né? Eles acabam meio que contradizendo o que acreditam, assim, ao meu ponto de vista. Rudinei? Seria tipo, hoje em dia, sobre raça, né, professor? Os ricos, eu não considero
no caso, com todo respeito, os negros como eles, por mais que tenham dinheiro, né? E tem essa classe de diferença. Verdade. Bom, eu quero dizer para vocês que eu já tive algumas frustrações nessa cadeira de sociologia, né? Porque a gente fazia um trabalho com todo empenho, tentava orientar os alunos a ler, pensar, para poder fazer afirmações depois de pensar, de ler e refletir. E chegava na hora, era uma leitura, assim, muito mal, não estavam nem aí, se nota que chegavam na hora, assim, nem tinham lido o trabalho. E vocês foi bem oposto, então quer dizer que eu fiquei muito satisfeito com vocês 4, né? Nota-se que vocês leram, que dominam o conteúdo, né? E aí, esse é o objetivo, e fiquei bem satisfeito com vocês, parabéns. Obrigado. Obrigada. Eu tenho um pouco de vergonha para falar, mas com o tempo vai passando. Tem que ir passando. Um dia tu vai ser advogado, ou algo assim, vai precisar falar e aparecer. Mas isso aí vai com o tempo. A gente vai fazendo essas coisas aí, essas falas aí, para com o tempo ir perdendo a inibição. E aprendam também, Rodinei, que não é anormal e nem ruim a gente ter um certo medo. Eu não gosto de ir para algum lugar sem ter medo. Então, quando eu sou convidado para dar uma palestra, se eu estou com medo, eu estou contente, porque é sinal que eu vou me esforçar e vou estudar mais. Se eu não estou com medo, eu já começo a pensar, vou fazer porcaria lá. Né? Então, não é bom ter um frio na barriga. Eu fiz um resumo, professor, botei o nome das colegas, eu sei se o senhor quer que passe para o senhor, alguma coisa assim. Não, só o nosso bate-papo aqui. Tá bom, então, obrigado. Tá ok, valeu. Quem é o próximo, então, o grupo 3, tem alguém aí? Oi, professor. Oi, Luana. Vamos lá, Luana. Luana, pode ir. Boa noite. Vou pedir para o Milton fechar o microfone que está dando interferência, Milton. Aí, deixa eu ver se tem mais alguém, acho que não. Pode falar, Luana. Professor, se o senhor ouvir algum barulhinho diferente, é porque a minha pequena está aqui do lado, tá? Tá, tranquilo, tudo bem. Bom, o capítulo 3 fala... É uma pergunta, na verdade. Somos donos de nós mesmos. A ideologia libertária. O capítulo começa falando que a revista Forbes todo ano seleciona, faz uma lista das pessoas mais milionárias, né? E Bill Gates se mantém no topo há muito tempo. E aí o que o capítulo todo fala, assim, basicamente, é que se a pessoa é muito rica, ela tem a obrigação de ajudar outras pessoas, entendeu? De doar alguma parte, tantos por centos da sua riqueza para instituições, enfim, para caridades. Eu, particularmente, acho isso errado. Porque eu acho assim, ó, se tu tem uma condição boa, se tu, né, é porque tu te esforçou para ter, né? Eu acho que tu ajuda se tu quer, entendeu? Tu faz a caridade se tu vê que tem necessidade de fazer. E aí o capítulo também fala bastante do que o libertarismo, os libertários, rejeitam 3 tipos de diretrizes. Eu achei muito interessante, eu nem sabia que tinha pessoas que pensavam desse jeito. Que é quase um suicídio, bem dizer, né? Mas eu vou citar as 3 porque eu achei muito interessante. Nenhum paternalismo. Os libertários são contra as leis que protegem as pessoas contra si mesmos. Quer dizer assim, aí ele cita um exemplo de se a pessoa quer andar de moto e não quer usar capacete, ela não precisa usar capacete. Ou cinto de segurança, entendeu? Tu quer andar de carro, tu não quer botar cinto de segurança, enfim. Desde que tu não prejudique a terceiros. Eu acho isso meio impossível, né? Mas fazer o quê? Nenhuma legislação sobre moral. Prostituição pode ser moralmente contestável para muitas pessoas, mas não justifica que as leis proíbam adultos conscientes de praticá-las. Isso eu até não discordo muito, né? Porque as pessoas são livres para escolher o que querem fazer, né? E a terceira,
nenhuma redistribuição de renda ou riqueza. Que é o que eu falei basicamente no comecinho. Qualquer lei que force algumas pessoas a ajudar outras deve ser facultativo para cada indivíduo. De acordo com o ponto de vista libertário, taxa de redistribuição são tipo um roubo, sabe? Assim, tu é livre para fazer escolhas se tu vai querer ajudar ou não. E a minha filha derrubou aqui, desculpa. Fala também do dinheiro de Michael Jordan, que alguns fãs deles pagavam o dinheiro do ingresso e, além do valor do ingresso para assistir o jogo, eles davam tipo $5 a mais para ver ele jogar. E aí aqui também deixa uma pergunta, tipo assim, é justo que as pessoas paguem para ver ele? Só ele? Eu acho que é justo, sabe? Porque se pagam para ver ele, é porque ele faz um trabalho bom, porque ele joga bem. Não quer dizer que desmereça os outros jogadores, entendeu? E aí também diz que ele deveria pegar esse dinheiro a mais que ele recebe dos fãs dele, dos torcedores, e deveria doar para outros jogadores ou para uma instituição que queriam obrigar ele a dar. Eu acho que não é necessário, sabe? Porque eu acho que essas pessoas que têm muito dinheiro, geralmente eles já fazem alguma boa ação, alguma caridade, assim. Porque, né? Tem tanto que também não custa ajudar os outros. Só que eu acho que tu ser obrigada a fazer uma caridade, eu já discordo disso. É isso. Ok, dona. Duas coisas antes de passar ali para o Milton. Sobre o Bill Gates, ele tem uma coisa bem curiosa, né? O Bill Gates é um indivíduo que realmente ele usa parte da fortuna dele para assistência social. Obviamente, tu falou, e é correto, ninguém pode obrigar ninguém a fazer assistência. Depois eu vou entrar na outra parte, que aí a gente não concorda muito. Mas o Bill Gates, ele é por exemplo, é um indivíduo que ele investe em saúde também. Ele se sabia que essa pandemia, uma pandemia, ia chegar no mundo. Só que se esperava daqui se não me engano, 2 anos. Então, eles já estavam estudando isso, tudo com o dinheiro, boa parte do dinheiro que ele investe nessa situação. Então, era algo que era previsível, ia surgir, surgiu 1 ou 2 anos antes, não lembro bem, e eles já estavam trabalhando com o auxílio forte do Bill Gates. Né? Sobre a distribuição de renda, taxação, eu não vou ser a pessoa que vou te convencer, porque eu não tenho todo esse repertório agora. Eu tenho um repertório muito superficial, porque eu não estudei a fundo. Mas as fortunas das pessoas, elas não... Muitas, elas não surgem do trabalho, né? Do trabalho individual, da família. Isso aí nós teríamos que fazer um retroagir 200, 300, 500 anos para ver de onde surgiu essas fortunas. Tem muita coisa por trás disso aí. Né? E outra coisa também, que além de ter pessoas com maior posse tomadas de menor posse, quando não existia lei, não existia Estado organizado, né? Outra coisa também que poucas pessoas com muito dinheiro, eles travam toda a população, né? Toda a sociedade não vai andar bem. Toda a sociedade vai ser pobre, porque se as pessoas acumularem muito dinheiro, falando de muito dinheiro, de muito dinheiro, e não investir esse dinheiro, que seria uma distribuição de renda, com empresas, gerando empregos, etc., se poucas pessoas acumularem a maioria do dinheiro, muitas pessoas não, talvez tenham passado. Então, por isso que existem as taxações, né? Os impostos de renda, por exemplo, né? A graduação, tem gente que paga quase 30% de imposto de renda, outros pagam 15%. Né? A questão de taxação sobre o patrimônio, né? A ideia geral é taxar mais o patrimônio e menos o alimento, por exemplo. Né? E hoje,
mas depois eu não acompanhei mais. Mas há uns 10 ou 15 anos eu li um artigo que o imposto de transmissão de herança era 50%. Nós aqui eu acho que é 8%, uma coisa assim. Lá era 50%, justamente para não acumular renda, não acumular riqueza. Mas, enfim, né, é uma ideia assim, que a gente tem que pesquisar melhor. Né? Deixa eu ver, alguém mandou uma mensagem aqui. Rafael, Bill Gates manja de vírus desde o Windows 95. É verdade. Milton, é tu? Eu, professor. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. É o seguinte, eu só vou complementar o que a colega falou ali. Nosso trabalho é do capítulo 3 do livro ali. E é uma pergunta, né? Somos donos de nós mesmos? E isso aqui é analisado sobre duas lógicas ali, sobre a lógica utilitarista e pela lógica libertária. Pela lógica utilitarista, eles pegaram o exemplo ali da publicação da revista Forbes, ali que analisa as 400 maiores fortunas de cada ano, né? E casualmente pegou ali o caso do Bill Gates ali. E por essa lógica ali, eles fizeram tipo um exemplo, se pegasse $1 bilhão do Bill Gates, não ia ferir nem 1/1000 do patrimônio dele. E distribuísse para 1000 pessoas, digamos, pela lógica, ia maximizar a felicidade de várias pessoas. Mas, pela lógica, o dinheiro é dele, ele não é obrigado a fazer nada. A única coisa que poderia aqui tentar diminuir isso aí seria uma objeção justamente para essa lógica, né? Que seria uma taxação maior em cima disso aí, mas tem um efeito contrário, que poderia diminuir o investimento, a pessoa ia ter desestímulo para trabalhar, tudo, seria mais ou menos por aí, né? E depois tem pela lógica libertária aqui, que parte do princípio seguinte: menos Estado, mais liberdade. Se a pessoa, independente do que for, se ela provar que a fortuna dela é de origem lícita, ela não tem obrigação nenhuma, nem moral, nem legal, de distribuir um centavo para ninguém. E, que nem a colega falou ali, pelas três lógicas ali, seria... não deveria de ter leis contra que protegesse contra a própria pessoa. Ela citou ali o caso do capacete, o cinto de segurança, a pessoa usa se quer, deveria de ser assim. Agora, desde que ela não vai causar dano a terceiro, né? E no caso da prostituição também, se aceita e coisa, teria problema nenhum. E pela lógica, que nem eu falei, redistribuição zero. A pessoa não é obrigada a distribuir nada, desde que seja de enriquecimento lícito, mas é que ele fala a mesma coisa que o senhor falou ali, isso aí teria que ser investigado há várias gerações, porque hoje, de repente, o patrimônio da pessoa é lícito, mas ela herdou do pai, herdou do avô, já vem coisa de muitos anos atrás, né? Seria mais ou menos por aí. Fazendo um resumo bem sucinto, lógico, seria isso aí. Duas observações para vocês dois, né? Foi a Luana e o Milton. Nós temos a nossa Constituição, se de repente alguém que chegou agora não sabe, né, imposto sobre grandes fortunas. Esse imposto, ele teria que ser regulamentado, ele não é aplicado, porque ele nunca foi regulamentado. Então, nenhum presidente, desde a Constituição de 88, teve coragem de tocar nesse assunto, porque é mexer no vespeiro, né? Vai taxar a fortuna de alguém. Então, nós temos 5 pessoas do Brasil que detêm a renda de 6 milhões. Isso é grande fortuna? Eu não sei o que é grande fortuna. Eu não sei, talvez um dia eu consiga pegar uma nota de R$200, né, Milton? Mas uma grande fortuna, nem pensar. Então, eu não sei se é grande fortuna, não, mas creio que seja. 5 pessoas deterem a renda de 100 milhões de brasileiros. Mas, enfim, é algo que tem que ser bem estudado. Tem outras coisas, como o Milton disse, por trás, investimentos, etc., né? Quem viu o que é melhor? 5 ter uma grande fortuna ou 200 milhões ter um dinheiro mais, não igual, obviamente, mas mais bem dividido? É melhor para todos? Me parece que sim. Eu tenho essa percepção, mas eu não sou economista,
eu não estudei isso a fundo. Eu me atraio imposto sobre grandes fortunas. Eu não acho que 5 pessoas podem deter a renda de 100 bilhões de 100 milhões de brasileiros. Isso só, para mim, só é retrocesso. Mas eu não sou economista, então eu deixo no ar que esse imposto me atrai. Mas teria que saber primeiro o que é uma grande fortuna também. Né? Não adianta um partido político dizer, é tantos milhões. Não sei. Isso aí tem que ser um negócio muito estudado. Outra coisa, essa é a teoria aí libertária. Eu pergunto para vocês dois, vocês acham viável que alguém que não queira andar de capacete, o Estado não possa obrigar na moto? E vocês acham viável que alguém que não queira se vacinar contra a Covid não se vacine? Sob a ótica libertária, sim, né? Ela dá essa resposta. Mas vocês dois, na ótica de vocês estudando isso. Porque a gente, quer dizer, a maioria das pessoas que andam de moto, tem carteira, eu acho que a gente sabe o risco que corre. Como eu falei antes, desde que não prejudique outra pessoa, entendeu? E isso não prejudica a outra pessoa? O do capacete? Eu acho que de moto, eu acho que dificilmente vai prejudicar, porque se tu é motorista e tu anda de moto, tu sabe os riscos que tem. Que qualquer batidinha, tu vai ser a primeira coisa que vai se machucar, a primeira coisa que vai estar no chão. Tá, ok. Milton? Claro, doutor, eu acho que isso é um negócio que tem tanta coisa para debater. No caso do capacete, ali, digamos, o cara está andando sozinho. Se ele cair, bater a cabeça ou morrer, problema dele. Mas se ele está com um caroneiro, um filho, seja quem for, a pessoa já tem que pensar diferente. Mas aqui no livro aqui tem o caso aqui, professor, do países desenvolvidos ali, que o suicídio assistido, a pessoa está na fase final, ela pega lá, teria direito de isso aí. No caso, para nós aqui não tem, né? Citou o caso lá de um detento americano, acho que se eu não me engano, ele já tinha doado um rim para uma filha dele. E aí, não sei se foi complicação, ele quis doar o segundo rim para ela. Lógico que ele ia morrer, né? Mas não existe o suicídio, não foi autorizado. Eu vejo, às vezes, no seriado, não sei se tudo que a gente vê na televisão é real nos Estados Unidos, o cara alega que sofre de claustrofobia, não sei o quê, vai lá no médico, pega um atestado, não usa sempre segurança. Apesar dos Estados Unidos tem 45 estados, cada estado tem legislação diferente, mas estou dizendo esse caso, né? Já vi no filme lá, o cara não usa cinto porque tem só claustrofobia, pede um atestado médico. Aqui no Brasil, nós, por exemplo, não tem. O governo dizer assim e pronto, entendeu? Impõe para andar de capacete e vai andar. Mas eu tenho a cabeça que não existe capacete, não interessa, vai andar. Mas se eu botar assim de segurança, eu vou morrer trancado, eu vou morrer de falta de ar, problema teu, vai usar. O Estado manda e pronto. Eu vejo alguns problemas nessa teoria que vocês não abordaram, talvez, assim, eu tenho um pouco mais de experiência e tudo mais, né? Já há mais tempo que vocês. Quem vai pagar o médico, o SUS, lá, quando ele bater com a cabeça no chão? 2, quem vai pagar a pensão dele o resto da vida se não conseguir trabalhar? Porque ficou com problema neurológico. Nos Estados Unidos, a maioria, boa parte lá, depois o Obama andou mudando um pouco, mas boa parte, antes era cada um que se virasse, o Estado não bancava nada. Nós bancamos. Né? Então é um problema, nós teremos pessoas que a vida toda, com 25 anos, bateu a cabeça, não pode trabalhar mais. Nós vamos ter que pagar esse cara a vida toda. E só o atendimento dele no hospital, quantos mil reais vai ser gasto? Da vacina, o cara não quer tomar vacina, não podemos obrigar. E aí vai causar problemas, mesmo que só ele pegue a Covid, não passe para outro, porque a maioria se imunizou, como estão dizendo aí que não seria obrigatório, porque uma das possibilidades, não é que não seria obrigatório, uma das possibilidades de não ser obrigatório é que se 90% tomaram a vacina, estão imunizados, essas pessoas não pegam, então. Aí, se esses 10% pegar, ficar 80 dias na UTI, quantos mil por dia gasta? Quem vai pagar isso? Tem outras coisas, né, que a gente tem que debater para
verificar essa viabilidade, né? Isso aí eu achei muito interessante, eu me lembrei de falar isso para vocês, porque eu vi um caso que começou a pegar, mas depois nunca mais vi, achei excepcional, e nunca mais vi. Bebida. O cara está dirigindo bêbado, ele atropela alguém e mata. Bom, ele vai responder por um homicídio culposo, ele não tinha intenção, né? Se debate que teria que ser uma pena maior, eu acho que não resolve, né? Mas o que eu achei muito interessante é que a promotoria federal começou a cobrar desse cara todas as despesas hospitalares, né? Você me diz, muitos não têm dinheiro para pagar. Talvez, mas vai ficar o nome dele lá na dívida ativa, né? Se ele precisar de alguma coisa, vai ter que pagar. E muitos têm dinheiro, vão ter que pagar. Então, eu achei bem interessante. Tudo bem, bebeu, vai responder por acidente de trânsito, homicídio culposo, lesão corporal culposa, e vai pagar todas as despesas hospitalares, né? Uns batem postes de luz, aí o Estado tem que ir lá consertar. O indivíduo tem que pagar. Isso eu acho interessante. Certo? Era isso? Sim. Outro que, nada como o cara tá folgado, né? Tá em Gramado desde a semana passada, lá, né? Outra semana, né? O professor conta a imagem aqui, eu voltei lá no Cidadão, lá, ele me falou o seguinte, que achava que era a velocidade da minha internet e poderia ter sido isso aí. Mudei a velocidade da internet, continua mesmo. Eu acho que é a minha câmera mesmo que é de baixa qualidade. Fazer o quê? Bom, olha só, para quem chegou mais tarde, a proposta nossa é fazer um trabalho aí bem legal, pensar, discutir sem estresse. Nós vamos utilizar a aula que vem, semana que vem, também para terminar esse trabalho. Então, a gente vai aqui até 8h30, 20 para as 9, para não ter estresse, não ter desgaste, bem tranquilo, para a gente conversar. Para tentar, cada um ajudar o outro, entender um pouquinho. Vocês vão me ajudando, né? Porque já faz algum tempo que eu li esse livro, vou relembrando, a gente vai debatendo, que são tudo coisas do nosso cotidiano, da nossa vida. Então, é interessante a gente debater. Vocês vão me ajudando, eu vou ajudando vocês, a gente vai discutindo. E cada um vai formando as suas opiniões. Essa é a ideia. Bom, quem é o próximo? É o capítulo 4. Tem ninguém aí do 4? Eu, professor, boa noite. Boa noite, Rafael. Então, vamos lá. Pode ir. Bom, vamos lá, então. Primeiro, quero dizer que eu dei uma boa lida nesse livro. Não todo, mas o que eu pude ler, eu achei muito interessante. Ele nos dá uma grande oportunidade de ver por outras óticas, né? Como o senhor comentou no início da aula ali, às vezes a gente tem uma fala muito simplória, né? De tudo que está acontecendo aí, e às vezes não é bem assim que funciona, né? Eu gosto muito de uma expressão, professor, e quando se fala em justiça, eu gosto de usar ela, que é: quanto tempo tem um minuto? A maioria das pessoas vão responder irracional de que tem 60 segundos, né? E a resposta é que depende do lado da porta do banheiro que a gente está. Banheiro, 60 segundos é tranquilo. Quando a gente está fora do banheiro, é uma eternidade, é um desespero muitas vezes, né? Então, isso depende muito do nosso ponto de vista. Falar de justiça é falar não só do meu ponto de vista. E já entrando no assunto, eu gosto muito de uma tradução de justiça que vem do hebraico, que tem a sua raiz no tzedek, que significa colocar as coisas no seu devido lugar. Colocar cada coisa no seu devido lugar. Mas, primeiramente, a gente tem que pensar de qual ponto de vista nós estamos falando, de que tudo tem os dois lados, a importância de poder ouvir os dois lados, né? E o tema do capítulo 4, ele vem tratar da questão da prestação de serviços. E eu fui lendo ele, me identifiquei, até eu estava no capítulo número 1, e depois eu caí para o 4, eu preferi o 4, porque o 4 eu achei muito legal. E ele vem falar sobre a questão, primeiro ele fala da questão financeira, acho que os colegas comentaram nos outros capítulos ali, da questão de uns terem mais, outros terem menos, da questão da compra e venda de serviços, e aí ele vem tratar de duas questões bem específicas. A primeira é a questão da guerra, né, sobre a questão do alistamento militar. E aí ele fala de 3 maneiras de alistamento, né, o compulsório, onde todo mundo é obrigado a prestar serviço militar. Ele fala do substituto, aonde eu posso contratar um substituto para o meu lugar, ou o terceiro, voluntário, onde as pessoas que desejam, né, servir o exército vão lá e se alistam. Isso aconteceu nos Estados Unidos dentro da Guerra Civil,
o que aconteceu? Dentro da guerra começou a faltar soldados, porque as pessoas não queriam para a guerra morrer. E se a gente for pensar bem, a guerra normalmente começa, né, na vaidade ou no ego de uma pessoa, que acaba convencendo as outras a avançar sobre o tema. Então, o que começou a acontecer? Na medida que começou a faltar soldados, começou um comércio de soldados, aonde o Rafael tinha dinheiro para ir, não queria ir, então eu pagava alguém para ir no meu lugar. E aí a guerra dos ricos acabou passando para a guerra daqueles que precisavam de recursos, né? A guerra ficou para aqueles que não tinham dinheiro, na verdade, né? Sendo que todos usufruíram do coletivo, que é de ter um estado de paz, de poder o bem-estar, de poder preservar a sua família, de poder preservar a sua fortuna. E depois a questão de amenizar isso foi a questão do alistamento voluntário, onde qualquer um que se alista por vontade própria. Meu ponto de vista nesse primeiro assunto, né? Eu acho que todo bem coletivo ele precisa de uma entrega coletiva, né? Os direitos para um bem coletivo, acho que eles precisam ser direitos e deveres coletivos. Se eu defendo a paz para uma nação, eu não posso deixar o dever da paz para aqueles que têm menos condições, né? Eu acho que é necessário que todo mundo pague um preço de manter a soberania e a paz de uma nação. E vou falar uma frase aqui meio conservadora e talvez um pouco machista, mas não me interpretem mal. Eu acho que um bom homem jamais poderia voltar para casa se fugir de uma boa luta, né? A gente está na Semana Farroupilha, aí eu fico imaginando, né, o que foi a Semana Farroupilha, o que foi a Guerra dos Farrapos, e o cara simplesmente se esconder em casa e não lutar por aquilo que ele achava certo. Então, acho que isso mostra a convicção, mostra a hombridade. É claro que a guerra ela tem seus efeitos, a gente tem guerras acontecendo ainda hoje, guerras civis na África, guerras terroristas no Oriente Médio. A gente sofre com isso até hoje, a gente não passou o período de guerras, né? Mas eu acho que o alistamento compulsório é interessante porque a gente fala de um bem comum, de um bem coletivo. Quando eu passo para substituto, eu entendo que há uma desigualdade em cima disso. As nações, grandes potências hoje, têm um alistamento praticamente obrigatório. Nós temos, por exemplo, Israel, que vive uma faixa de guerra lá, até a mulher, né, ela serve de forma obrigatória o exército. Ela passa por um treinamento militar também para poder defender a soberania nacional do país deles. Então, eu vejo de uma maneira, pelo bem coletivo, acho que direitos e deveres devem ser respondidos pelo bem coletivo. Claro que é necessário um processo de retaguarda numa guerra, por exemplo, né, que pessoas que vão ter que ficar aqui trabalhando, produzindo, mantendo a economia, e também gerando, né, potenciais. Quem já olhou aqueles filmes lá de Troia, de Esparta, né, vai ver que quando tinha alguém que não era muito bom para a guerra, o que ele perguntava, né, o que eu faço? Né, Esparta vai precisar de filhos, né, fiquem fazendo filhos para que a nação continue. Mas eu entendo dessa maneira que eu não posso terceirizar algo que é um bem coletivo, um bem para mim, um bem para minha casa, um bem para minha família, para que a nossa nação seja soberana acima de tudo. O segundo assunto que o capítulo trata é sobre a questão da barriga de aluguel. E ali vem alguns casos que eu achei muito interessante e de alguns posicionamentos da Suprema Corte Americana sobre quando o casal que não poderia ter filhos, ele acaba contratando uma mulher para gerar o filho em outro ventre. Alguns da Suprema Corte dizem que isso não se trata de um comércio de bebês, porque a criança tem o material genético do pai, então praticamente ele fez um contrato de locação, né, do ventre dessa mulher. Outros juízes, eles condenam isso, que é sim um comércio de bebê. Isso gera um contrato e influencia até mesmo o direito natural, né, o direito da criança a nascer. Vai gerar alguns problemas com uma questão, parece que é um comércio né, parece que a gente está tratando a mulher como um bem comercial, né, que a gente pode chamar até de exploração da mulher, porque a mulher vai correr riscos, muitas vezes por necessidade de arrecadar dinheiro, de poder ganhar dinheiro, ela vai correr risco da sua saúde, daqui a pouco numa gravidez, vai colocar, né, a sua saúde em risco, né, pode gerar alguns outros problemas, né, alguns juízes abordaram com a questão da sucessão, a criança vai nascer, vai crescer, pode querer conhecer a mãe, né, daqui a pouco a mãe tem herança, pode gerar um problema de sucessão também, então isso acaba gerando outros tipos de problemas, né, questão emocional da mãe se apegar, né, talvez assim aqui de repente tem algumas colegas que já são mães, sabe, do vínculo emocional que se cria,
da questão hormonal, da questão afetiva que se cria com a criança. Eu faço contrato com uma barriga de aluguel, por exemplo, né? Chegar lá na frente, a criança nasce e a mãe se apegou com a criança, né? Vai dar de mamar, vai começar a dar os primeiros carinhos, se apaixona pela criança, gostou da criança ser mãe, que é uma questão instintiva da mulher, né? E acaba podendo gerar problemas futuros. Vou dar meu parecer também, eu tenho uma visão um pouco mais conservadora nesse sentido. Eu acho extremamente complicado se gerar uma legislação em cima disso. Eu acho que a vida ela está acima do comércio, no capitalismo, na questão de ter que se comercializar para viver, cada um luta pelo seu ganha-pão, mas quando eu falo de uma vida, de gerar uma vida, e eu comercializo essa questão da vida, e eu acho isso extremamente delicado, né? Eu acho que a medicina tem evoluído muito quanto à questão da gravidez, né? Eu sei que muitas pessoas têm os seus sonhos de ser pai, ser mãe, eu tenho o sonho de ser pai e ainda não sou, né? Mas gerar uma vida exige um nível de responsabilidade, exige cuidados necessários, mas também o meu desejo, o meu sonho, acho que ele tem que ter um cuidado para que isso não afete mais de uma vida, né? Nem sempre o meu direito, né, ele vai, ou o meu desejo, ele pode afetar outras vidas, e quando a gente coloca uma terceira vida nesse caminho, eu amplio os riscos, né? Não estou falando de uma preservação de vida, eu estou falando de um nascimento, de algo que será gerado, né? Então, confesso que eu achei muito interessante, me fez refletir bastante nos dois temas, né? E realmente, o livro é tão legal de ler que ele te dá argumento para os dois lados, né? Ele te faz pensar nas duas posições, e muitas vezes para se tomar um veredito, uma posição, realmente merece uma boa reflexão. Professor, tentei ser o mais sucinto possível aqui para passar a minha parte aí. Tá bem, obrigado, Rafael, muito bem. Alguém mais? Tenho 4 ou não? Eu tenho, professor. Danisa, pode falar, Danisa. Boa noite. Eu não tinha falado com o restante do meu grupo, então eu fiz também um resuminho também. Tá bem. Prestadores de serviço, capítulo 4, né? Prestadores de serviço, o mercado e conceitos morais. Neste capítulo fala sobre a prática de pagar soldados para combater a guerra. E também sobre a outra atividade bem diferente, a barriga de aluguel. Pagar alguém para gerar filhos, né? Quando um acordo supostamente voluntário é realmente voluntário. Esses dois casos são um dilema moral. Fala sobre a moralidade de práticas, como a dos primeiros meses de guerra civil, que o serviço militar era obrigatório, e Abraham Lincoln criou uma lei de alistamento que dizia que quem fosse convocado para a guerra e não quisesse servir, poderia contratar outra pessoa em seu lugar. Tentando amenizar a repercussão negativa da lei, acrescentou a lei que convocados poderiam pagar a taxa de $300 para não servir. Embora a intenção fosse oferecer isenção por preço baixo, isso custava quase 1 ano de serviço de um trabalhador comum. Expõe sobre as 3 formas de como compor um exército e qual o mais justo. Primeiro, alistamento compulsório, obrigatório, forçado a combater na guerra. Segundo, convocação com a possibilidade de contratar um substituto, sistema da guerra civil, né? E terceiro, sistema de mercado exército voluntário, que é o que temos hoje, soldados pagos para trabalhar, arriscar suas vidas por nós, né? Outra controvérsia do mercado de trabalho é a barriga de aluguel, que conta sobre um caso em Nova Jersey, um casal não podia ter filhos, então em uma clínica de inseminação, intermediário uma gravidez de aluguel. Feita a inseminação na mulher, né, que ia doar a barriga, com o esperma do pai. O pai era biológico. Foi feito um contrato e a mulher concordou em abrir mão dos direitos maternos. Após o nascimento, a mãe de aluguel decidiu que não iria abrir mão do bebê e fugiu. O primeiro juiz encarregado exigiu o cumprimento do contrato, né, trato é trato, e não entendeu como mercado, porque uma vez que o pai era biológico, ele não comprou o bebê, porque já era dele. Apenas pagou a ela pelo trabalho de gestação dos 9 meses. A dona da barriga de aluguel apelou à Suprema Corte, a Corte anulou a sentença e declarou
inválido o contrato da gravidez de aluguel. A filha, no caso, que era uma guriazinha, o juiz decretou que seguisse com o pai, né, e a esposa, porque tinham mais condições que a mãe que gerou o bebê, mas ela ganhou o direito à visitação. O relator rejeitou o contrato, argumentando que ele não havia sido verdadeiramente voluntário e que constituiu o comércio de bebês. Esse debate, né, se trata de uma das 3 abordagens da justiça analisadas nesse livro, aquele que diz que a justiça significa respeito à liberdade. Foi isso que eu entendi, professor. Ok, obrigado, Denise, muito bem. Mais alguém do 4? Bom, sobre esse capítulo, eu sei que se nós pegarmos, eu não consigo entender assim, mas tudo bem, nós temos aí o ponto de vista liberal, que aí é tudo negociável, né? Quem pode compra, quem não pode trabalha, presta serviço, ok. Né? Quem pode vive muito bem, quem não pode vive muito mal. Isso é o liberalismo, né? É um ponto de vista liberal. São ideias bem liberais. Eu não tenho essas ideias, eu sou humanista. Acho que a pessoa é um ser e está interligado. Obviamente não são todos iguais, nem todos têm as mesmas ideias, nem todos têm os mesmos esforços, então não é igualdade, mas um humanismo, digamos assim. Então, por exemplo, essa questão aí que o Rafael falou e a Danisa, eu acho um descabido, assim, não sei se até não poderia falar repugnante, um indivíduo que tem dinheiro pagar outra pessoa, comprar outra pessoa para ela ir para a guerra no lugar dele. Então, quer dizer que pobre, a vida dele vale menos, na real, né? Então, me parece que isso aí é a supremacia do dinheiro, né? Eu tenho dinheiro, não vou, te pago, tu vai. Tudo bem, o cara aceitou ir. Eu sei disso, não foi obrigado. Mas mesmo assim, é algo, né, muito fora da ótica do ser humano como um ser igual, né? Um grupo de pessoas. Então, eu acho muito estranho isso, né? Não consigo concordar. Por isso que eu sou favorável, nesses casos, a ter regras, né? Bom, a regra é 18 anos, vai servir o exército, é obrigatório, blá, blá. Tantos anos depois também vai, enfim, se caso de guerra, são regras, né? Se deixar o dinheiro comandar em tudo, poucos vão ter uma vida divina, né? A maioria vai ter sérios problemas. Mas essa é a minha colocação. Não sei se vocês queriam... Pode falar, Jonathan. Se o senhor permite fazer uma colocação sobre esse capítulo aí. Sim, claro. Eu concordo ali com o colega Rafael, né? Eu acho que todos que vivem dentro de um país ali, ele tem a obrigação cívica, né? Que é uma das objeções que o autor comenta ali também, né? De lutar para o seu país, né? E fazer parte, né, dos deveres do cidadão. E o autor, ele traz, assim, nesse sentido, ele faz pensar que o sistema voluntário é bom somente para aqueles que estão acima, né, como o senhor falou, da classe média, tem dinheiro, porque eles não dependem de salário, eles não, para viver, eles têm boa educação, eles têm um estudo, né, tem universidade, já frequentam, então os pais, a família vão lá e pagam, né, aquela taxa ali, né? Na verdade, estão comprando a vida de uma pessoa pela outra. E se faz pensar a virtude, né, que ele também coloca ali, que todo cidadão tem o dever e o direito de escolha, né, para atuar no exército. Mas aí, para isso acontecer, não teria que ser remunerado, né? Não poderia ser pago, né? Porque nesse fundamento, né, todos os cidadãos estariam no mesmo nível social, então ninguém precisava, todos teriam o mesmo padrão de vida. E na parte da barriga de aluguel, ele vai nesse sentido, assim, a pessoa que contratou a família, né, que contratou a moça, ela é uma família pobre, ela já tinha filhos, tinha outros filhos, e ela estava em um estado de necessidade.
Então, uma família rica, né, ofereceu aquele $10 mil, se não me engano, né, para alugar a barriga, e ela, sem pensar no que poderia ter acontecido futuramente, assinou aquele contrato ali, né, e aí, claro, o colega mencionou também que o afeto ali depois do nascimento, tem aquele estado de afeto no filho, então fez com que ela mudasse de ideia, né, e o juiz ali da primeira instância ali, ele foi o contrato tem que ser cumprido. Então, ele vai mais afirmando que o contrato deve ser cumprido, então deu causa ganha para a família. E já a instância superior já entendeu que é diferente, que é um mercado de bebês, né? Então, tem os dois casos têm a ver com classe social alta, né? Pessoas mais ricas, né? Nesse caso. Era isso que eu gostaria de comentar, professor. Opa, o teu capítulo é esse ou só tu fez um comentário? O meu capítulo de início era esse, né? Mas eu li o capítulo 5 também, vou falar agora. Tá. Bom, pessoal, a gente está indo para o lado das 8h30, né? A gente conversou que ia ficar até 8h30, a gente não tem pressa. Só quero dizer, antes de encerrar para vocês, que nós somos seres humanos no mundo, né? Tem pesquisas que dizem que nós tivemos 5 espécies de seres humanos no mundo. Isso está lá no livro do Sapiens, do Harari. E o homem de Neandertal foi o mais parecido conosco, mas nós suplantamos todas as 5 espécies e essa do Neandertal, porque nós somos os Sapiens, temos conhecimento. Então, eu acho que nós somos interligados, todo mundo. A gente tem um problema que são dos refugiados, os deslocamentos forçados. Eu vejo, na minha opinião, que nós temos responsabilidade. É um problema complexo, as pessoas não querem aceitar os refugiados, porque dizem que tira emprego, tira saúde, não sei o quê. Eu, na minha opinião, a gente tem responsabilidade. Se os países acham, o meu presidente, o presidente do país da Europa, dos Estados Unidos, entende que é muito prejudicial para o país, que a ONU resolva esse problema, né? A ONU não deixe chegar a esse ponto de pessoas não ter o que comer, dormir em barracas de lamaçal, né? Crianças morrendo, atravessando mares, etc., né? Crianças dormindo nas ruas ao relento. Então, que se acerte essa situação antes de chegar a esse caos. A ONU tem que ter mecanismo para isso. Não é fácil, eu sei, eu compreendo, porque as relações internacionais, elas são difíceis, né? Se os Estados Unidos querem intervir nesse país que estava em guerra, lá, a Síria, a Rússia é contra, então gera atrito, mas a ONU tem que resolver. Então, eu vejo que nós temos, sim, uma interligação, como seres humanos, temos alguma responsabilidade. Então, né, essa questão de dinheiro, eu acho complicado nesse exemplo aí da guerra também. Eu quero dizer para vocês, então a gente vai fazer as próximas apresentações na semana que vem. Eu quero falar para vocês que o Michael Sandel, para quem tem interesse, é um livro muito jóia, esse livro mesmo é ótimo. Ele tem o livro, esse aí que vocês leram, tem um curso no YouTube, e tem outro, esse é de 2008, tem outro livro de 2012, O que o Dinheiro Não Compra, né? Esse eu também não li, quero adquirir para ler, mas é do mais ou menos, pelo que me falaram, no mesmo sentido do livro Justiça, né? Professor. Oi. Pode falar. Essa questão dos refugiados ali, em 2014 eu morava em Caxias do Sul, e logo começou esse movimento dos haitianos, na região de Caxias, e quem morou com essa região da Serra sabe que o custo de vida lá é bem elevado, né? E o que chamou a atenção lá nas grandes indústrias, os empresários viram o seguinte: a mão de obra é muito cara na Serra Gaúcha. E aí eles começaram a incentivar e até ajudar na questão da migração, porque eles contratavam 20, 30, 40, colocavam um tradutor e saía barato do que contratar a mão de obra local, né, pelo custo disso, né? E acho que, para fechar, bem no que o senhor está comentando, como tudo é o dinheiro, né? O empresário pode ser acusado por estar explorando uma mão de obra barata. Nós podemos pensar que os refugiados estão tirando
a renda per capita nossa, pode estar nos tirando aquilo que a gente conquistou tanto no direito do trabalho, nos sindicatos, toda aquela questão trabalhista de ganhar ganhos maiores, né? A gente poderia pensar por esse lado, e nós podíamos pensar no lado do refugiado que só quer buscar um prato de comida e poder para o sustento básico para sua família que ficou esperando. Mas parece que quanto mais a gente mexe, mais a gente puxa, a gente está sempre correndo atrás do dinheiro. É verdade. E eu me lembro muito disso lá, como isso era muito forte. E quem conhece a região sabe que a região é uma região extremamente racista. Né? Isso é real. Né? É muito nítido isso, né? A questão do racismo lá. E eles entraram e conquistaram seu espaço, e isso gerou um grande problema nas indústrias locais lá. Só para fazer um comentário, estava falando, eu lembrei, existe um debate aí sobre o direito do trabalho, né? Foram flexibilizadas muitas regras, né? Algumas delas, inclusive, podem atingir as próprias universidades, talvez um dia aconteça isso, os chamados contratos intermitentes e a questão da terceirização. Enfim, não vou entrar nessa área, só dizer para vocês, assim, na área da sociologia, tem uma lógica, ninguém é bonzinho. O ser humano, ele tem um lado meio cruel. Ninguém é bonzinho porque é empregado, ninguém é bonzinho porque é patrão. O ser humano, como regra, ele é egoísta. Mas a lógica de uma justiça do trabalho é que o ruinzinho que é empregado, o egoísta que é empregado, ele é mais fraco. E o egoísta que é patrão, ele é mais forte. Né? Ele pode modificar a vida, o forte pode modificar a vida do mais fraco. Então, essa é a lógica da justiça do trabalho. Então, encarece muito os empregos, é verdade, tudo é verdade, tem que se aperfeiçoar, buscar aperfeiçoamento, mas me parece que é uma lógica que existe e é importante, né, para tentar manter um equilíbrio. Bom, pessoal, a gente então vai encerrar, 8h30, né, a gente vai fazer esse trabalho com tranquilidade. Eu gravei esse episódio até aqui, só quero dizer que, infelizmente, a Maiara ficou de fora da gravação, não vai poder vê-la, falou muito bem, Maiara, infelizmente. Peguei só o finalzinho da tua fala. Mas, se tu quiser, tu pode falar semana que vem de novo, falou muito bem. Aí ficar gravado, aí vocês podem assistir daqui a 5 anos, 3 anos, 10 anos, depois que se formaram, vão assistir, olha lá, na faculdade eu falava assim, pensava isso. É legal, é interessante. Certo? Então, não sei se alguém ficou chateado de não apresentar hoje, mas não vamos nos estressar, né? Vamos levar tranquilo aí, sem problemas. Ok? Boa noite, então, Milton, Carla, Boa noite. Ju. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Até semana que vem. Boa noite. Até semana que vem. Boa noite. Que vem. Anotas estão perguntando aqui, vou divulgar todas juntas, mas eu disse que ninguém vai rodar, é só falar aqui que está aprovado. A ideia aqui não é nota, a ideia aqui é a gente se desenvolver o pensamento crítico. Valeu. Valeu. Boa noite. Valeu. Boa noite, boa noite. Beleza, professor? Boa noite. Um abraço, Jonathan.